Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na repercussão internacional de um caso bem importante no Brasil, que é a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O foco aqui é a reação que veio dos Estados Unidos, sabe? Com base no que disse uma autoridade americana importante, segundo uma reportagem que a gente analisou. Ok, vamos tentar entender isso melhor. A ideia é sacar qual a visão que essa autoridade passou e o que isso pode indicar, né, para as relações Brasil-EU. Bom, primeiro, só para relembrar o básico, o ex-presidente Bolsonaro foi condenado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. A pena foi de 27 anos e 3 meses de prisão. A acusação principal que a Procuradoria-Geral da República levou adiante foi de liderança de organização criminosa. O objetivo, segundo eles, era tentar um golpe depois das eleições de 2022 para mudar o resultado. E desde 4 de agosto ele está em prisão domiciliar. A decisão do STF foi 4-1. Exato. E é importante frisar que a condenação veio porque o Supremo, aceitou essa denúncia que coloca ele como uma figura central nessa suposta tentativa de golpe. Essa ideia de organização criminosa, nesse caso, é sobre um grupo organizado para atacar o Estado Democrático de Direito, né? Para invalidar a eleição. E foi justamente aí, depois dessa decisão, que veio a fala do governo americano. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, estava em Israel, isso na segunda-feira, 15 de setembro. Aí uns jornalistas americanos perguntaram para ele o que o Washington achava do caso. E aqui a coisa fica bem interessante. A resposta dele foi, assim, muito direta. Sem dúvida. O que chama atenção mesmo é o jeito e o que ele disse. Ele não poupou palavras, não. Falou que a decisão do STF era parte de uma campanha de opressão judicial. Foi pesado. E também criticou o que ele chamou de expansão do alcance da lei brasileira para além de suas fronteiras. Essa acusação de expansão da lei parece ser um ponto bem sensível. Como é que ele explicou isso, na prática? Olha, ele deu a entender que isso já estaria, de alguma forma, afetando os cidadãos americanos. Citou uns casos talvez hipotéticos de brasileiros tentando usar a justiça daqui para responsabilizar a gente por coisa publicada na internet, mesmo a pessoa estando lá nos Estados Unidos. Ou seja, é a ideia de extraterritorialidade, né? Tentar aplicar a lei brasileira para algo que aconteceu lá, em solo americano, especificamente na internet. É uma ligação séria, com implicações para a soberania, para a cooperação entre os países. E não foi só crítica, né? Ele deu a entender que viria mais coisa por aí. Sim. Ele sinalizou claramente uma ação futura. Ele disse, e a reportagem até destaca a frase: teremos alguns anúncios na próxima semana, mais ou menos, sobre o que pretendemos fazer. Isso sugere que não foi só um comentário solto, sabe? Parece que o governo americano está preparando uma resposta mesmo, oficial. Só não sabemos ainda o quê. Essa promessa de anúncios, nossa, isso eleva bastante o nível da coisa, né? Com certeza. E se a gente junta isso com o cenário geral que ele pintou, a visão fica mais preocupante ainda para as relações entre os dois países. O Rubio argumentou que a condenação do Bolsonaro seria, apenas mais um capítulo de um movimento de repressão, e que esse movimento, na visão dele, estaria tentando atingir empresas e pessoas americanas que operam a partir dos Estados Unidos. Percebe a conexão? Ele liga a condenação de um político brasileiro com a defesa direta de interesses americanos. Isso transforma um assunto que parecia interno do Brasil numa questão bilateral bem clara. Então, para resumir, o que a gente tem é, de um lado, uma condenação super importante aqui no Brasil, com acusações bem graves contra a democracia. Do outro, uma autoridade máxima da diplomacia americana criticando abertamente nosso judiciário, usando termos fortes como opressão judicial, falando dessa expansão indevida da lei, e ainda prometendo uma resposta oficial dos Estados Unidos em breve. A tensão parece palpável. Exato. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Que tipo de anúncios ou ações os Estados Unidos poderiam realmente fazer? Seriam sanções? Alguma nota diplomática mais dura?
E pensando mais para frente, como essa tensão toda que agora o Rubio justifica falando de ameaças a interesses americanos e dessa extraterritorialidade, como isso pode mudar as interações políticas, econômicas, até a cooperação jurídica entre Brasil e Estados Unidos daqui para frente? Fica essa questão fundamental aí.